Fala galera ligada aqui no Roma News, estamos começando o podzão, mais um podzão especial com, eu vou deixar para vocês decidirem, ídolo, postulante a ídolo, Marcelo Rangel está aqui com a gente para uma entrevista especial, mas antes eu quero introduzir o Rodrigo aqui, que ele também vai participar comigo nessa entrevista, o Rodrigo Moraes. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, André. Boa tarde, Marcelo. Vamos bater um papo aqui com, se não um dos melhores goleiros da Série B de 2025, né? É isso mesmo, Marcelo Rangel tem números para isso, né, para ser colocado como um dos melhores goleiros ou o melhor goleiro da Série B 2025. E eu vou passar agora a palavra para ele. Boa tarde, Marcelo Rangel. Um prazer ter você aqui no Podzão e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, fico muito feliz de estar com vocês aqui, né, pra gente bater esse papo aí. E que seja a primeira de muitas outras vezes aí pra tirar as dúvidas da galera, né, a gente bater esse bate-papo descontraído aqui com vocês. Bacana, bacana. E Rangel, como é que tá aí essa preparação para esse jogo contra o agora é o Cuiabá, não é? No sábado, para quem tá assistindo a gente, sábado às 16 horas no Mangueirão, o Remo recebe o Cuiabá pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Como tá essa preparação para esse jogo? Internamente a gente trata cada jogo como uma final, né, de Uhum. campeonato, a gente sempre fala isso. Um time que ele quer, né, conseguir o acesso, ele tem que estar toda rodada vencendo, principalmente dentro da sua casa. E a gente tem feito bem isso, né? A gente tem até certo ponto uma regularidade dentro da competição. E a gente precisa manter isso até o final, né? E é outro jogo difícil diante do nosso torcedor contra uma grande equipe, né? Que é o Cuiabá, ela é uma equipe que não vem tão bem nas últimas rodadas, mas é muito bom elenco. A gente precisa entrar concentrado, ligado, focado, colocar tudo aquilo que a gente treinou, né, durante a semana, que a gente tem feito durante a semana nesse jogo, porque aí sim a gente vai ficar mais perto da vitória. E é incrível a gente falar agora de números, né? Tu tem sido o goleiro mais acionado da Série B, uma média assim de 5 defesas por jogo. Como é que tu lida assim com esse ataque constante e tu tendo em vista que tu é o paredão ali da zaga e tu mal levanta, tu já tem que fazer outra defesa, tu cai, tem que fazer outra defesa. Tem uma defesa muito impressionante tua, se eu não me engano, é contra o Paysandu, que tu tá no chão e tu só estica a mão assim pra salvar o Remo. Como é que é essa preparação, esse teu treinamento aí com a equipe técnica do Remo pra fazer essas defesas, e como é que é a tua mente antes de entrar no jogo pra fazer uma boa partida e consequentemente ajudar o Remo? Exatamente. Acho que o jogo ele é consequência do trabalho, né, durante a semana. E nossa equipe, né, de técnica, de treinador de goleiros, seus auxiliares, juntamente com os outros goleiros, são pessoas extremamente focadas, né, concentradas. Eu sempre, quando eu vou em algum podcast, alguma entrevista, eu sempre cito, né, o Daniel Crisel, que é o nosso treinador de goleiro hoje, né, eu sempre cito os auxiliares, que é o Biro, o Café, e também os outros goleiros, né, o Igor Vinhas, o Léo Lang, né, o João também, junto com o Matheus também, que está chegando agora. São uma equipe. A gente é uma equipe muito unida, né, no dia a dia. Goleiro é aquela posição que só joga um, né? E esse um que entra em campo, ele tem que representar toda essa equipe técnica. Então eu fico muito feliz, né, de poder estar representando da melhor forma. A gente sabe que a Série B é um campeonato extremamente difícil, que vai exigir a todo jogo boas defesas de um goleiro, seja do Remo, seja de qualquer outra equipe, porque são equipes que têm força, né, no ataque, que criam jogadas, criam oportunidades de gol e tentam a máxima do futebol, né, que é o gol. E nós, goleiros, nós estamos lá para defender, para evitar e ajudar o clube. E esse ano, graças a Deus, na temporada, né, por números, realmente, hoje eu sou o goleiro que mais tenho feito defesas, mas eu creio também que a nossa equipe ela vem muito bem, não é só o goleiro, né, os zagueiros evitam, os volantes evitam, né, o nosso primeiro atacante que começa a marcar lá ajuda, né, a bola chegar lá atrás o mínimo possível, mas graças a Deus quando tem chegada a gente está podendo ajudar a equipe com pontos, né, com vitórias também, e que a gente espera que seja assim até o final. Nós teremos aí muitas rodadas, né, mais de 20 rodadas ainda pela frente, e se a gente manter essa regularidade, né, com lá atrás eu defendendo, lá na frente o pessoal fazendo gol, né, tenho certeza que a gente vai ficar muito próximo, muito perto do objetivo e, se Deus quiser, a gente conseguir também, que é o acesso à Série A.
Relembrando, galera, participe com a gente no @RomaNewsOficial para você participar, deixar seu comentário, seu elogio ou sua crítica, independente do que você quiser. Se manifeste nas nossas redes sociais, no YouTube também. Se inscreva no nosso canal. Rangel, apesar do teu momento brilhante no Remo, a carreira não começa agora, né? Vem muito antes disso. E eu queria falar sobre isso. Tu sempre quis ser goleiro ou como que começou essa tua trajetória no gol? Era de uma outra posição e passou a ser goleiro? Como foi tudo isso? Realmente é até uma história engraçada, né? Eu não comecei como goleiro, sinceramente, eu queria ser atacante quando eu comecei a jogar. E eu era muito pequeno, né, muito novo, e eu me lembro que eu não gostava de correr. Vou ser bem sério, eu era atacante, mas não gostava de correr. Eu falei, não, pá, eu peguei e falei, não vou jogar futebol, não gosto de correr, e parei de treinar. E eu me lembro que eu morava na cidade do interior, Rondon, no Paraná, que foi a cidade que eu nasci também, uma cidade hoje por volta de 10 a 15 mil habitantes, muito legal a cidade. E eu parei de treinar. E o treinador, por ser uma cidade pequena, né, me conhecia meus pais e foi até minha casa. Falou, não, que você tem que voltar a treinar, você tem qualidade e tal. Eu falei, não, beleza, eu volto a treinar, mas eu coloco eu numa posição que eu não tenho que correr. e e ele falou, a única posição que não tem que correr é goleiro. Eu falei, beleza, fechou, é essa que eu vou. Aí eu me lembro que naquele mesmo dia eu fui treinar, no período da tarde pra noite, assim, no futsal, né? E de lá pra cá comecei no gol. Eu me lembro que fui 2 anos seguidos, o melhor goleiro do estado do Paraná de futsal, né? Na minha categoria. E depois eu faço a transição, né? Quando eu vou ficando mais velho, eu cresci também demais pro gol do salão, né? E aí eu fui pro campo. E graças a Deus as coisas foram acontecendo na minha carreira. Comecei na base, no campo, no PSTC, né, de Londrina, uma equipe que revelou muitos jogadores, né, para o futebol brasileiro, como é o caso do Kleberson, da seleção de 2002, o Dagoberto, né, foi 5 vezes campeão brasileiro, tem Jadson, que é ex-Corinthians, né, que há pouco tempo acabou encerrando. Então o PSTC é um clube formador, e eu saí desse clube, né, para outros. Depois eu passo pela Chapecoense, passo pelo Cianorte, me profissionalizei no Cianorte, né, no Paraná. Aí vou para Chapecoense, retorno para o Cianorte. Daí eu vou pro Operário de Ponta Grossa, que hoje também está na Série B. E daí de lá o treinador Cláudio Tencati, que eu tinha trabalhado no Cianorte na base, ele me convida para ir pro Londrina. Ele era o treinador do Londrina profissional, eu fui pro Londrina, fiquei 3 anos e pouco no Londrina. Foi um período de muito sucesso que a gente teve lá, né? Que foi o acesso da D para C, da C para B. E por pouco ali, por 3 pontos, a gente não sobe para a Série A naquele ano 2016. E aí então abriu a porta para mim, né, no Goiás, em 2017. Apareceram outros 7 clubes, né, para mim, e na minha escolha naquele momento foi o Goiás. E pude ir pro Goiás ficar 7 anos, né? Fiquei 7 anos no Goiás antes de chegar no Remo, né? Acabo fazendo mais de 126 jogos oficiais pelo clube do Goiás, né, com títulos também, até chegar aqui no clube do Remo, onde estou escrevendo a minha história, né, com humildade, com muito trabalho, com muito sacrifício, né, no dia a dia. E graças a Deus tem sido uma história bacana também aqui no clube do Remo. É interessante tu relembrar essas tuas passagens, porque tu tem um histórico um pouquinho estranho para um goleiro que tu substitui ídolos. No Londrina tu substituiu o Vitor, no Goiás tu substituiu o Halley e agora no Remo tu substituiu o Vinícius. Como é que tu lida com essa pressão já da torcida de saber, o Vitor vai sair, o Marcelo Rangel vai entrar, o Halley vai sair, o Marcelo vai entrar, e agora no Remo o Vinícius. Como é que tu lida com essa pressão de substituir um ídolo já da torcida do clube que tu estás? Cara, acho que eu vejo assim muito natural isso, né? Porque todos ali trabalham, né? Se dedicam e tal, e aquele que planta coisas boas, ele colhe coisas boas, né? Eu sempre plantei muito trabalho, muita entrega, dedicação, então é impossível não colher coisas boas. Claro que a gente, né, vai passar algum momento de dificuldade, turbulência, ainda mais no futebol, né? Que tem Sim. seus altos e baixos, não só no futebol, mas eu acredito também na vida, né? Independente da sua profissão, você tem os momentos bons, tem aqueles momentos também que ruins que você procura, né? Mas acho que o segredo é nunca desistir, né? Sempre Sim. continuar trabalhando, lutando, que eu tenho certeza que uma hora você colhe coisas boas. Então, foi assim realmente, né? No Londrina, substituí o Vitor, né? Quando eu vou para lá, e em 2016 fiz um ótimo ano. Chego no Goiás, até então o Arley tinha acabado praticamente de se aposentar ali, um maior jogador da história do Sim. Goiás, né, com mais de 830 jogos, e a coisa também aconteceu naturalmente, onde eu joguei 1 ano e meio ali, né, de titular,
pude ser campeão 2 vezes jogando, e aí até tive minha lesão, né, assim como eu falei, a gente passa momentos bons e ruins, eu tive uma lesão de ligamento cruzado, que me afastou por 10 meses dos gramados até voltar em 2019. E chego no Remo também, você substitui outro grande Sim. jogador, que foi uma referência durante muitos anos, né, mas também, como eu já tinha passado isso lá atrás, como a gente trabalha, a gente é focado, eu tinha certeza que as coisas iriam andar, né. Claro que tem a fase de adaptação, quando eu chego aqui também não foi fácil, mas tudo é um processo, né, para você, colher os frutos. Então foi dessa forma que eu encarei todos esses desafios aí na minha carreira. E quem foi que você considera o seu grande incentivador, incentivadora, ao longo da tua carreira, especialmente quando você estava começando desde a base, quem que te deu aquela força, pra tu continuar, né? Eu imagino que tenha sido um sonho desde criança você ser jogador de futebol, e quem te deu esse apoio? Cara, humanamente falando, a minha família, É, meus pais, minha mãe, né, minha irmã, aquelas sim, pessoas que estavam bem próximo de mim. E aí também espiritualmente falando, Deus, né, sim, Jesus que nos fortalece, né, dia após dia, que nos dá a força para lutar, para batalhar, para ir em busca dos nossos sonhos. E eu olhando para trás hoje, fazendo uma retrospectiva, as coisas aconteceram na minha carreira muito naturalmente, assim, né, e eu via em cada detalhe a mão de Deus, assim, sabe, porque eu comecei na minha fase de base, transição profissional, não tinha empresário. Igual as pessoas escutam, né? Ah, para ser jogador de futebol, você tem que ter um empresário bom, tal, senão você não chega. Na minha carreira foi totalmente ao contrário. Em todos os clubes, praticamente que eu passei, diretamente nem um deles eu entrei por empresário, né? Até no começo eu não tinha, realmente não tinha. Hoje eu tenho uma empresa muito qualificada de sim, pessoas, né, boas que trabalham comigo, mas até então lá atrás nessa transição não tinha. E eu creio que Deus foi que abriu a porta para mim, né? Que me fez avançar, que me tinha um propósito na minha vida de eu ser jogador de futebol e através do futebol eu poder ser luz para as pessoas também, né? Ser bênção na vida das pessoas, apontar um caminho bom para as pessoas, né? Porque o futebol hoje ele te dava dois caminhos, né? Tem o caminho correto, né, das coisas boas, mas também por ser o futebol tem aqueles caminhos ruins também que sim, pode induzir o atleta ao erro, que é noitada, balada, bebida, um caminho totalmente oposto do que tem que ser o futebol, né? Que é o profissionalismo. Então, hoje eu vejo que Deus me colocou também no futebol para apontar o caminho bom, sim. caminho, né, correto, da luz, de ser um atleta realmente profissional e apontar também o caminho espiritual para as pessoas. Eu uso muito assim, e eu gosto de falar, né, porque humanamente a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã me apoiou muito, mas eu creio que Deus me conduziu a todo momento, hoje com 37 anos, para chegar até aqui no Clube do Remo. Voltando um pouquinho, tiveste duas conquistas com o Remo já, né? O acesso à Série B ano passado e recentemente o título estadual com uma defesa sua nas cobranças de pênalti. Como é a sensação de ganhar um título com a camisa do Remo, o acesso com a camisa do Remo e agora vocês batalhando para conseguir o acesso para a Série A do Brasileirão? Como é que é essa sensação de levantar um título com a camisa do Remo sendo um dos protagonistas do título? Cara, pra mim, assim, é surreal, sinceramente, assim, eu não me imaginava na minha carreira com, né, 37 anos, estar vivendo esse momento que eu tô vivendo, pra ser bem sincero, né, que eu tive muitos anos ali, né, no Goiás, eu achava que daqui a pouco iria encerrar por ali, mas Deus foi e me deu essa oportunidade aqui nesse clube grandioso, de uma Sim, torcida gigantesca, apaixonada, né, que tá todo momento junto com a gente, e você chegar num clube, o primeiro ano, conseguir um acesso da forma que foi, né, sendo também muito importante em cada jogo, e já na sequência você conseguir um título estadual em cima do seu maior rival, sim, podendo ajudar novamente com a defesa importantíssima que foi aquele último pênalti ali, isso assim acho que é o sonho, né, de toda criança quando ela começa a querer ser um jogador de futebol profissional um dia. E hoje que eu tô vivendo isso novamente num clube gigantesco, e eu tenho um sonho também de, quem sabe, levar esse ano ainda o Clube do Remo à Série A, né? Tenho um carinho enorme pelo clube, pela torcida, né? Fenômeno Azul, que sempre me cobra, mas também me apoia muito, né? Que é o normal. Então, cara, acho que sinceramente, é um sonho, assim, realizado, né? De criança, jogar com estádio lotado, com a massa, né? Seu favor, e aqui eu posso viver isso, né? Jogar num grande clube, com estádio lotado, com a torcida ali com mais de 50 mil pessoas no estádio, sim. né?
Então acho que são coisas assim que dinheiro nenhum no mundo paga, né. E é só gratidão assim mesmo, a Deus em primeiro lugar e o clube abrir as portas pra gente pra poder estar trabalhando. Desde cedo, então, tua relação como goleiro, para ser goleiro foi sendo construída, não é? E tem algum goleiro em especial que você considera um ídolo na sua carreira, ou que você se inspirou muito nele? Ou alguma atuação mágica de algum goleiro que, quando você ainda estava na base, te inspirou? Cara, eu sempre falo, eu quando era bem menino ainda, novo, eu lembro muito do Tafarel, né, Aham. da Copa de 94, aquele uniforme verde, assim, meio amarelo, bem bonito, aquilo lá, me atraiu muito, assim, pra virar um goleiro, Sim, né. E eu sempre falo que a maior referência no futebol, primeiramente foi o Tafarel. Claro que depois, né, você vai crescendo, eu vi Marcos também, vi sim. Dida, vi Rogério Ceni, né, vi esses caras, assim, que foram referências nos seus clubes, mas eu me lembro que o meu primeiro goleiro inspiração, eu queria ter o uniforme igual, eu queria ter a luva igual, né, Sim, foi o Tafarel, né, principalmente pela Copa de 94. É. bacana. Na última partida a gente teve o retorno importante do Jaderson, ao grupo, né? Como foi para vocês ter ele ali novamente em campo? O Jaderson já falou em diversas entrevistas que o medo dele era não poder jogar novamente. E eu imagino que vocês ali no entorno dele também ficavam ali apoiando. Como é que foi esse retorno do Jaderson para os gramados e, consequentemente, ajudando o Remo na vitória do último jogo? Cara, isso aí até arrepia, assim, você falando, né, porque é um cara, assim, um amigo que eu tenho lá dentro do clube, né, realmente, eu gosto muito dele, o carinho, às vezes não fico falando o tempo todo com ele, mas é um cara que eu tenho um carinho enorme, e eu vejo que é recíproco, e aquele momento do acidente que ele teve naquele jogo contra o Paysandu foram um momento de muita aflição para todos que estavam ali, né, do clube, né, a Samara tá aqui, pode também comprovar isso, então foi um momento de muita aflição, de tensão, e a gente esperava a todo momento notícias positivas, né, para que ele pudesse sair da UTI e ir para o quarto. A gente acompanhou cada processo, Sim, desde a UTI, que eu pude estar dentro daquela UTI, acho que foi no sábado, né, que o Dr. Jean Clay falou que a gente poderia visitar, né, escolher 2 atletas representando o grupo para ir visitar ele. E eu sim, falei: "Não, eu quero ir", né. Aí eu pude ir juntamente com o Ítalo, nosso treinador na época, o Tonhão, o Papelinho que estava até então, a gente visitou ele dentro daquela UTI, a gente ficou ali e você vê a angústia que é, a dificuldade. E a gente teve o segundo jogo da final no domingo. A gente, por passando tudo aquilo, a gente teve que encarar de frente um boa. adversário. Mas Uhum. foi uma motivação a mais para vencer também a partida por nós, por ele, né, que estava passando aquele momento. E passando o domingo, na quarta-feira, a gente teve a notícia. A gente estava dentro do vestiário para um jogo contra o Sim, Vila Nova. E a gente teve a notícia que ele sai da UTI para o quarto. Então, nós tivemos uma vitória muito grande aquele sim. dia. Não foi só em campo que nós Aham, vencemos também aquele dia, mas a gente teve 2 vitórias. bacana. E eu falo, uma em campo e a outra fora dela, que foi a saída do Jaderson. E no último jogo, eu repeti essa mesma frase no vestiário, que a gente teve 2 vitórias em campo, né, contra o Atlético e o retorno do Jaderson, pra ele Sim, poder estar fazendo aquilo que ele ama, que Deus deu o dom para ele, que é jogar futebol, e você vê a alegria no rosto dele, porque poderia ser qualquer um. A gente que vai em campo, a gente tá sujeito, né, é. acontecer alguma coisa, que Deus abençoe que nunca aconteça, Uhum. mas felizmente faz parte também do futebol. Então, a alegria dele de voltar foi muito mais a nossa de ver ele poder estar em campo ali nos ajudando. Ele nos ajudou muito, né, até foi o lance do segundo gol, partiu muito dele ali. Então, que ele possa continuar desfrutando do dom dele, nos ajudando, nos alegrando, não só nós, mas também a torcida, que tem muita gente torcendo também por ele. Tu mencionou, algumas coisas erradas, caminhos errados que os jogadores podem tomar ao longo da carreira e tudo mais. Eh, Como é que tu encara isso ao longo da tua carreira, aliás? Como é que é a semana de preparação fora ali dos treinos, do dia a dia do clube? Como é a tua preparação? Quais são teus hobbies? Quem é o Marcelo Rangel fora das 4 linhas? Realmente, o futebol, às vezes as pessoas olham, mas não é só o treinamento do dia a dia, Sim, né? A gente normalmente chega no clube, você faz todo um pré-treino, aí você vai pro treino principal com o treinador, sim, acaba o treino, você tem todo um processo de recuperação ali, de recover, né? Igual fala, você vai para sua casa, você tem sua esposa, tem sua filha, no meu caso tem minha filha e minha esposa, né? sim. Você tem os hobbies também que a gente gosta às vezes de sair, eu gosto muito de restaurante.
te falar a verdade, aqui em Belém a culinária é fantástica, né? Para quem gosta de Sim, restaurante, acho que não tem lugar melhor, tem muita opção boa, né? E a gente sai muito. E também eu gosto de ler em casa, quando eu tô na minha casa de ler, uma leitura principalmente da Bíblia, né, que é a sim. palavra de Deus. Eu gosto muito de ler e isso me fortalece, me traz concentração, que me ajuda também nas partidas, né? Você ter essa paz também fora de campo, porque no dia do jogo, né, aquela adrenalina, estádio lotado, aquela pressão, tudo que envolve o futebol, né? Sim. Aquela ansiedade. Eu acho que a preparação fora com a família, com a esposa, com a filha, você ir em lugares que você gosta, né, igual esses restaurantes, você poder ler uma palavra, né, de incentivo, de encorajamento que vem da parte de Deus para sua vida, isso te encoraja para o dia da batalha, né, Bacana. para o dia da partida. Então acho que é isso, sou um cara bem família, sou um cara que gosto muito de ficar em casa também, mas gosto muito de sair para principalmente, né, conhecer a culinária, né, Uhum. nova do estado, e é isso, acho que não se resume a isso assim. Sim. Uma última perguntinha para a gente encerrar, que eu sei que tem compromisso daqui a pouquinho. Como foi essa chegada do Antônio Oliveira? Como foi para vocês perderem um técnico precocemente e receberem um novo de uma maneira também precoce? Vocês não sabiam ainda muito bem se ele seria ou não o treinador de vocês. Como é que foi esses primeiros contatos com o Antônio Oliveira e como tem sido essa semana cheia de treinamentos agora já com ele elaborando o seu esquema tático para vocês? O futebol ele é muito dinâmico, né, ele pode mudar muito a todo momento, né, às vezes o jogador tá num clube, recebe uma proposta maior, sei lá, e vai para outro clube, assim como também com o treinador, né, com até com o próprio diretor, né, que foi o caso do Papelinho esse ano. Aí são escolhas, né, que as pessoas fazem, mas eu peguei vários treinadores aqui no Clube do Remo, né, desde a minha chegada, e o bom de tudo isso é que eu, pude ver cada conteúdo de cada um, que cada um tinha para oferecer. E são treinadores excelentes e também como pessoa, né? O Antônio Oliveira chega, é uma pessoa que aparentemente em pouco convívio que a gente teve, é um cara do bem, que transmite uma energia muito positiva assim para o grupo, assim também como era o Daniel, assim como era o Rodrigo também, que teve acesso ano passado. Eu acho que cada treinador ele tem o seu conteúdo, ele tem sua maneira, sua forma de pensar, as suas convicções, né? E ele vai procurar implantar aquilo durante o trabalho. E nós atletas, nós temos que receber as informações e procurar fazer aquilo que cada um, né, manda, né? Cada um deseja que a partida possa ir para aquele rumo. Então a gente tem que fazer o máximo possível o que ele manda, o que ele trabalha, né, para que a gente possa ficar mais perto das partidas, de vencer as partidas. Mas são pessoas assim muito legais assim, realmente, né? O dia a dia você dá risada com ele, tem a hora de brincar, mas também tem a hora, claro, do trabalho, a hora séria, né? Então, tenho certeza que as coisas vão caminhar da melhor forma, né? Assim como também a nossa diretoria, né? Sai o Papelinho, chega o Brás também, que é um cara extremamente vencedor no futebol, que agrega muito no nosso dia a dia, pode passar experiência também em alguma coisa que ele vai falar, né? Dentro do vestiário, dia de jogo. Então a gente o futebol é constante evolução e aprendizado, né? Hoje eu sou um dos mais vamos dizer, experientes do elenco, mas eu tô aprendendo igual os mais novos também, né, então todo dia você vai aprendendo algo novo. E são pessoas de extremo potencial, o ambiente está muito legal, muito bom, muito leve, né, com essa vitória agora no domingo deixou melhor ainda, então, que a gente possa continuar vencendo, aprendendo e evoluindo. É isso, galera. Estamos chegando na reta final aqui do Podzão e a gente quer novamente agradecer ao Marcelo Rangel por ter topado, né, essa entrevista conosco, participar dessa edição do Podzão e tenho certeza que os torcedores do Remo querem que você continue nesse momento fantástico que você vive com a camisa do Leão. Com certeza, estou muito feliz, né, um momento muito bom da minha carreira, espero aí poder continuar escrevendo a minha história dentro do Clube do Remo aí, quem sabe aí por vários anos ainda, né, acho que o futuro a Deus pertence, a gente trabalha hoje, né, para viver o momento, então estou muito feliz no clube, eu agradecer o carinho, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, no podcast, e também que o torcedor, aqueles que foram assistir, possa, de alguma forma aí, se sentir edificado, abençoado e que Deus possa abençoar todos nós. Bacana. A gente fica por aqui, relembrando lá nas nossas redes sociais, @RomaNewsOficial. Sigam a gente e também se inscrevam no nosso canal no YouTube.